Então, fala galera do Unidos pelo Agro, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o principal desafio da citricultura, o greening. Existe um inseto bem pequeno chamado psilídeo. Apesar de ter alguns milímetros de comprimento, seu estrago é gigante. Esse inseto sempre conviveu de forma harmônica com os pomares de citros e a planta ornamental conhecida como murta, muito usada nas cidades como cerca viva. Ele se alimentava da sua seiva e usava as folhas para se reproduzir sem causar estragos, mas de uns anos para cá trouxeram uma bactéria da China conhecida como greening, ou HBL, que contaminou o psilídeo, transformando-o em um transmissor da doença. Até a data deste vídeo, a bactéria do greening não tem cura e obstrui os vasos do floema das plantas de citros, causando sua morte por desnutrição em poucos anos. Então, neste vídeo nós iremos falar um pouco sobre as causas e consequências dessa doença e como você, que não tem qualquer envolvimento com citricultura, pode ajudar a combater esse mal que atormenta a vida de vários produtores. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram para acompanhar o meu dia a dia em primeira mão e bora pro vídeo. Fala galera, tô aqui com o Fernando. E aí pessoal, tudo bom? A gente vai rodar hoje nossos pomares e eu fiz uma inspeção de greening. Para quem não sabe, greening é uma doença causada por uma bactéria, o Fernando vai poder falar melhor que eu, que ela obstrui o vaso do floema. Perfeito. E eu acho que é o principal desafio hoje da citricultura. Do mundo, é. Do mundo. No Brasil, é mundial. Ela até destruiu os pomares da Flórida e chegou depois do Brasil, mas a gente viu o que estava acontecendo nos Estados Unidos e soube antever tudo isso. Então, gente, basicamente assim, não tem cura essa doença. O seu pomar apresentou o sintoma, que normalmente é uma folhinha meio amarelada na ponta, você arranque o seu pé, porque assim, não tem salvação, ele vai morrer de desnutrição daqui a poucos anos e ele vai virar um foco da doença para passar para outras plantas, né? Sim. Então, o que acontecia? O Fernando vai falar. As pessoas, antes do greening chegar, que ano que ele chegou aqui no Brasil? 2004, mais ou menos. Mas que começou a pegar mesmo, o bicho começou a pegar. 2007, 2008. Então, assim, antes do greening chegar, todo mundo tinha aquele pé de limão, aquele pé de tangerina, aquele pé de Todo mundo gosta de temperar uma carne, né? Fazer uma caipirinha também. Todo mundo tinha no fundo de casa, no sítio, em qualquer chácara. E aí as pessoas não perderam esse hábito. Então hoje tá aparecendo a doença, morre a planta, a pessoa vai lá e planta outra. E isso em regiões citrícolas está prejudicando muito os produtores profissionais, que na verdade o produtor profissional é o cara que coloca a laranja no supermercado. Isso. Então assim... E além disso, gera emprego para a região, né? Principalmente. Imagina, são os tratoristas, os serviços gerais, colhedores, administradores de propriedade rural. Então a estrutura é um grande gerador de emprego, é uma cultura que demanda de mão de obra e faz a região inteira crescer, né? Sim. Enriquecer. Então assim, você não está só prejudicando o produtor, além de você estar prejudicando o produto que está no mercado, porque se essa doença se intensificar muito, a citricultura basicamente acaba, porque passa a ser economicamente inviável, mas também está prejudicando as pessoas mais simples que dependem do serviço braçal, você está prejudicando o tratorista, você está prejudicando a dona de casa que depende do marido para sobreviver e tudo mais. Então, assim, é uma coisa importante e a gente quer fazer esse vídeo para conscientizar, porque apesar de a gente estar no Paraná, que ser uma região mais branda dessa doença, o Fernando, ele vai falar aqui, ele já trabalhou no estado de São Paulo e teve regiões que realmente ficou impossível produzir laranja, não é, Fernando, por conta dessa doença? Sim, o greening é uma doença que ela vai aumentando. E inicialmente são nessas plantas que ele comentou, todo mundo gosta de ter um pé de limão. E historicamente não seria um problema ter isso. Mas o greening é uma bactéria que chama psilídeo, é tipo uma vespinha, mas na verdade da família dos percevejos, que ele pega a bactéria da planta contaminada, e geralmente é uma planta um pouco mais feia, menos produtiva, e ela vai aonde? Ela vai para os pomares comerciais, onde são melhores cuidados, em busca de brotação nova para se alimentarem e também se produzirem. E isso vai contaminando as plantas. Com o passar dos anos, se não houver um bom controle, pomares comerciais vão contaminando em alta taxa e esses pomares acabam se tornando também fonte de inóculo. Daí acaba se tornando um pomar improdutivo, que demanda muito investimento, mas não traz retorno ao produtor, e o produtor, querendo ou não, acaba abrindo mão, desistindo
por causa de não ter condições financeiras e nem mentais de cuidar de um pomar dessa forma. Qual que é a região exemplo do estado de São Paulo? Uma região Limeira. Limeira, se vocês pesquisarem, é uma região que a estrutura praticamente começou lá no estado de São Paulo. Uma região riquíssima, com grandes citricultores, grandes produtores, mas que infelizmente hoje se olhar o dado do sítio, está em torno de 70% de plantas com green, ou seja, das 100 plantas que tem plantadas laranja de pomares comerciais, 70 tem green. E aqui no Paraná, eu falo aqui pro Vitor que nós estamos numa situação um pouco mais branda, mais cômoda, porém se a gente não começar a fazer ações mais enérgicas, em 5 anos nós vamos virar essas regiões de São Paulo. Vai se agravar. Vai se agravar muito. Tem regiões aqui mais próximas de vilas, cidades, que são regiões que têm mais casas, mais chácaras, que naturalmente ela tem mais essas plantas de quintais, que a gente chama de plantas de quintais, que os níveis de green já estão altíssimos. Sim. Não, e aí o Fernando tá até conversando antes de começar a filmar, que é o seguinte, você vai até, por exemplo, uma chácara que tem um pé de limão e conversa, explica pro dono da chácara, né? Essas plantas aí que você tem podem me prejudicar, só que aí o cara meio que se recusa. Sim, porque imagina, muitas vezes, o meu avô que plantou esse limão. Cara, essas plantas até 10 anos atrás, 8 anos atrás, não eram um problema pra gente. Mas agora, se essas plantas não forem erradicadas ou não forem pulverizadas, tipo, se a planta está doente, essa planta vai definhando ano a ano e ficando produtiva. Você tem que arrancar. Porém, se você for pulverizando com bons produtos, certo, sejam efetivos, essa planta, pelo menos, ela não reproduz o psilídeo, então essa planta não é uma fonte de inóculo. Sim. Mas a planta não vai curar. Você concorda comigo que ninguém pulveriza suas plantas. Ninguém vai fazer pulverização nem semanal, nem quinzenal. E outra, o cara também teria que rotacionar inseticida. Então, pelo menos uns 3 tipos de inseticida ele teria que ter. Então, assim, é coisa para profissional. Tem que se conscientizar. Assim como há campanhas públicas para falar do mosquito da dengue, ninguém fala nada do psilídeo. E as pessoas gostam de ter laranja no supermercado, as pessoas gostam de pagar um preço... Na verdade, se for ver, Fernando, a fruta mais barata do mercado são citros, a laranja. A laranja, sim, com certeza. Então, por exemplo, eu posso contar alguns casos de algumas cidades no estado de São Paulo que dependem de laranja, são cidades aí de até 5, 6 mil habitantes, cidades menores, digamos assim, que a população, 80% dela depende de grandes fazendas em volta como fonte de emprego. E nessas cidades acaba sendo mais fácil essa conscientização. Então, tem essa cidade, a gente conseguiu erradicar até 100% de todas as plantas de citros e murta de lá. Murta também, né, gente? Murta claro, também transmite. É claro que isso aí teve a ajuda dos produtores da região, da prefeitura, entendeu? Inclusive até com ações nas escolas dos filhos das pessoas entenderem o problema e os filhos cobrarem os pais para erradicar as plantas doentes. Você quer arrancar minha laranja porque só vocês querem produzir laranja na região? Não é isso. Inclusive, a gente ajuda a pôr uma outra frutífera que não seja a fonte do psilídeo e assim por diante. Porque é um problema grave, entendeu? É um problema gravíssimo, realmente. E é um problema conjunto. Não adianta eu fazer minha parte, pulverizar, tirar minhas plantas aqui da região minhas, se o vizinho e o vizinho vira uma fonte e aí passa para as minhas, entendeu? Então, agora vamos rodar o pomar. Eu quero mostrar para vocês os efeitos do greening, porque falar é fácil, assim. Todo mundo fala, agora eu vou mostrar na prática como é doído você arrancar uma planta sadia, que você já está, 3 anos agora que eu plantei. Eu vou começar a colher os frutos da planta, porque por enquanto foi só investimento, e ter que arrancar essa planta na melhor idade e plantar uma mudinha nova, que também já custa caro, e vou ter que alimentar essa planta. Então, assim, quero mostrar os efeitos práticos do arranquio, porque já foi feito, deu em torno de uns 2,5% a 3% de green no meu pomar. E vou mostrar para vocês aí o que pode ser feito para a gente combater isso daí. Seja com armadilhas para quem é profissional, ou seja erradicando as mudas para quem tem no fundo de casa. E você que tá vendo esse vídeo, que tem algum pé de limão, tangerina, laranja, e seja vizinho de pomar comercial de citros, quiser se informar melhor, busque isso em sites, internet, sobre a doença. Se puder fazer o arranquio, colocar uma outra fruticultura, fazer uma parceria com o produtor que está seu vizinho também. Ninguém quer que todo mundo saia perdendo, né, nessa situação, mas que tenha consciência que uma planta muitas vezes inocente pode estar causando um grande impacto tanto para o produtor e principalmente para a região inteira, porque isso impacta muita gente. Então é isso aí, galera. Vamos rodar o pomar e olhar as consequências de tudo isso. Aqui, pessoal, esse é meu pomar
mais velho dos novos, esse eu plantei em 2019. Ele tá agora em fase produtiva, tá ótimo, bonito, vocês podem ver sadios. Só que ó a desgraça aqui, ó, tudo isso aí é pé de green que eu tô tendo que arrancar. Arranquei, agora eu vou ter que cortar e tirar. Ó, era um pé bem produtivo, vocês podem ver que tem bastante laranja nele. Só que ó, tive que tirar por conta da doença. Dá uma olhada aqui, ó. E como o green é uma doença de borda, ela vai entrando nas bordas. Aqui, como a gente está nessa parte periférica do pomar, é onde mais ataca. A gente percebe que o psilídeo que transmite essa doença, ele tá vindo dessa região para cá. Então o vento traz ele para cá, né, Fernando? Perfeito, isso mesmo. O que você acha que eu devo olhar? Nesse caso, Vitor, ó, planta pode ter no pasto, pode ter nas matas, mas principalmente nas casas. Olha lá longe, ó, à direita tem uma granja. Ó, tem uma granja ali. Uhum. Dificilmente nessa granja não vai ter um pé de citros aí pra galera. Tem uma casa de moradia de pessoas também na parte de baixo. Tem uma casa de moradia. Tem um conjunto de casas de colônia também lá naquela fazenda de cima. Colhendo grãos. Você acha que provavelmente vai estar tudo nesses lugares, né? Uma fonte que deve estar vindo com o vento traz e vem pra cá, né? E nesse caso, Vitor, olha até o seu relevo, ó. Você tem o seu pasto vizinho, né? Que tem um declive. Tem o curso de árvore com a mata lá embaixo, que pode também planta no brejo, inclusive você já achou planta lá no brejo, já fez a radicação, e depois sobe. Então aquele conjunto de casas lá em cima tá na linha exatamente do seu pomar. Então o vento ele sai de lá e vem para trazendo psilídeo. E lembra que o psilídeo, isso é comprovado por meio de pesquisa, ele vai atrás de pomares que estejam bem vegetados. Pomares estão bem cuidados, que é o caso do seu pomar, que é bem nutrido, é bem cuidado e assim por diante. Ele gosta de vegetação nova, é onde ele se alimenta preferencialmente e onde ele se reproduz, né? Então essas plantas novas... Principalmente essa aqui, ó. Principalmente essa, tá vendo? Tudo planta nova, vegetação nova. E olha, gente, pra vocês verem, isso dá uma dor no coração, tanto é que aconteceu esse negócio e eu nem quis acompanhar arrancando, eu pedi pra arrancarem porque... Sabe, você planta o negócio cresce, vai começar a te dar um rendimento, acaba, ó. Aí, ó, tudo planta arrancado. É de cortar o coração. E ó, dá uma olhada na produção dessas plantas. Então assim, se eu colocasse na ponta do lápis só a produção dessa safra, dessa planta que eu arranquei, fora o dinheiro que eu investi nela, fora outras coisas, já dá um prejuízo grande, né, Fernando? Bastante, Vitor, bastante. Entendeu? E eu falei lá o pessoal também que depende da laranja sua aqui, você emprega bastante gente. Hoje você tem na fazenda, são 6 funcionários fixos? 7 funcionários fixos, entendeu? E se a laranja sua... Fora os trabalhadores temporários, o pessoal da colheita às vezes vem... Limpeza, 30, colheita, inspeção, entendeu? O pragueiro, todo mundo envolve, né? Exatamente, então a laranja é uma cultura muito social. Todo mundo que comprar a briga, a gente tem que cuidar para que o setor citrícola ele desenvolva e tudo desenvolve atrás dele. Até porque não é um setor tão mecanizado quanto outras culturas. Como soja, o cara com 2 funcionários faz uma área gigantesca. Laranja precisa de bastante gente. Então, ó, pessoal, essas são as consequências. Você aí na sua casa que tem um pé de citros e percebe que tem pomares próximos, faz favor, arranca aí e vai ser um bem que você está fazendo para os empregos e para toda a região. Enquanto o Fernando tá batendo uma lente para ver se acha alguma praga, eu tô aqui chorando as pitangas, porque ó a produçãozinha aqui, dá uma olhada o tanto de laranjinha que tinha nesse pé. E tem mais aqui dentro, né? Mas só o que caiu a hora que tava arrancando. Ó, produçãozinha que eu tô perdendo. Aí, Vitor, vocês têm essa ideia, mas em média, para você produzir uma caixa de laranja, tipo, esquece o que você gastou para implementar o pomar, entendeu? Depois tá produzindo, vai aí de 24 até uns R$32 por caixa. De custo? De custo, você produzir uma caixa de laranja. Uma planta que eu arranquei, então eu já anulei umas 2 produtivas de custo. Entendeu? Pensa, tipo, e a cada forma prática, 200 frutos é uma caixa. Então, pra você produzir 200 frutos de laranja, você vai gastar em torno aí de R$30 para produzir 200 frutos. E fora as outras pragas, né, gente? Ó, tá vendo? Isso aqui é cancro cítrico. Eu tô com um problema porque eu tô fazendo cobre. Não, isso aqui, ó. Eu tô fazendo cobre, eu tô fazendo o que precisa ser feito, só que a chuva não tá permitindo. Inclusive a gente tá até com medo por conta do green, que eu não tá conseguindo pulverizar por causa da chuva. Ninguém, né, Fernando? Ninguém, exato. Então chuva, vento e vegetação é a fórmula perfeita para você... Esse vídeo ele vinha até pomar e contaminar. Aqui, ó, gente. Nas bordas, ó, tá tudo ferrado. Olha a flor aí. Fica tudo falhado, né? Tem um pouquinho de flor.
tudo falhado os pomares por causa desse greening. É uma doença assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque apesar dela prejudicar a citricultura, também ela faz com que a laranja se valorize. Então quem conseguir produzir apesar da doença ganha dinheiro, né? Aí. Nesse dia, eu e o Fernando ficamos batendo lupa nas folhas e frutos para ver se não encontrávamos outros tipos de pragas. Se quiserem, posso fazer um vídeo explicando as principais doenças da citricultura. Acho isso de grande utilidade, principalmente para aqueles que pensam em começar com essa atividade. Então é isso aí, se vocês puderem compartilhar esse vídeo para conscientizar as pessoas sobre o greening, eu agradeço. Curte, comenta, compartilha, unidos pelo agro e fiquem com Deus.